lições que não tem pra ninguém, daquelas lições que tem lições e tem essa. Tem lições que o autor ele vai explicar alguma dúvida que as pessoas geralmente têm. Tem lições que o autor vai resumir um texto da Bíblia. Tem lições mais complicadas. Tem lições que são muito simples. E tem essa de hoje. Essa de hoje aqui, gente, se você tiver... Tem gente que diz assim, eu tenho dificuldade para preparar sermão. Tem lições da escola sabatina como essa de hoje que já é um sermão pronto. Sermão para um culto de quarta-feira, sermão para um domingo à noite. Você pode pegar uma lição como essa de hoje e daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, você pode pregar isso aqui no culto que ninguém vai lembrar, assim, que as pessoas não têm memória de... eu vi isso na terça-feira, dia 2 de setembro de 2025. Não. Pega uma lição como essa de hoje, faça um esboçozinho e pode pregar depois no futuro, porque essa lição de hoje é completa, ela é boa demais. E eu coloquei músicas que falam exatamente sobre isso, sobre o tema de hoje. Então, gente, já tinha destacado esse assunto de hoje em outro dia. Não sei se foi semana passada ou foi domingo. Uma coisa que a gente percebe nesses relatos em que Deus faz a aliança com o povo, uma coisa que a gente percebeu é que várias vezes o povo dá uma resposta. O povo todo, depois de ouvir as palavras de Deus, o povo se une trazendo uma resposta. Então, em Êxodo 19:8, antes de Deus dizer os 10 mandamentos, o povo se une e diz o quê? Tudo que o Senhor falar, nós vamos fazer. Tudo que o Senhor ordenar, nós obedeceremos. Antes de Deus dizer os mandamentos, o povo já se adiantou e disse, nós vamos fazer. Nós temos a capacidade de obedecer esses mandamentos que o Senhor ainda nem disse, mas vai dizer. Então, olha só como era a precipitação desse povo. Lembra um pouco a precipitação de Pedro, né? Milênios depois, Pedro também tinha essa euforia que o povo de Israel teve nesse momento. Pedro dizia, olha, ainda que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Eu vou com o Senhor até a cruz, eu vou com o Senhor para onde o Senhor for. Na mesma noite, ele negou Jesus 3 vezes. Então, esse afoitismo, eu não sei nem como é o substantivo certo. Eu tenho uma mãe que é professora de português, mas ela não está. Não, ela está. Eu não sei nem como é o substantivo certo dessa palavra. O afoitismo do povo de Israel é parecido com o afoitismo de Pedro. Eles declararam que seriam obedientes antes mesmo de receber as leis, antes mesmo de receber os mandamentos. Seja o que fosse, eles iriam obedecer. Então, na mente deles, eles não tinham a maturidade, eles não tinham o pensamento certo, a noção do que custava, do grau de dificuldade que seria, do que eles precisariam renunciar para ser obedientes. O que fosse, eles seriam. Eles não tinham noção da sua própria incapacidade. Afoiteza. Mais feio do que eu pensava. Então, eles não tinham noção da sua própria incapacidade. Não tinham noção da sua própria fragilidade como seres humanos, como pecadores. Então, eles fizeram esse compromisso nesse dia, antes da lei, e depois, no capítulo 24, verso 3 e o 7, eles novamente dizem que tudo que o Senhor falou, nós obedeceremos. Então, eles se comprometeram antes e se comprometeram depois, que eles receberam as leis civis. Então, eles receberam os mandamentos, depois as leis civis, e agora eles declaram novamente, tudo que o Senhor ordenou, nós vamos fazer. É louvável ter uma decisão como essa? Claro que é. É louvável você decidir obedecer a Deus. É uma coisa maravilhosa, o ser humano decidir obedecer a Deus. Por quê? Porque a obediência a Deus ela vai contra a nossa natureza. A obediência a Deus é andar na contramão do seu próprio coração, na contramão do seu próprio pensamento. O seu corpo é todo inclinado para uma direção e você decide que você vai seguir em outra. É como se você estivesse numa corrente marítima que leva você para um lugar e você estivesse nadando na contramão dessa correnteza. O mar está todo contra você, é só o seu corpo contra o mar inteiro. Então, é louvável você decidir seguir a Deus.
mas é bom você também ter consciência de que o seu coração, a sua natureza pecaminosa vai querer lhe trair a qualquer momento. Então, como é que eu posso obedecer a Deus fielmente? Como é que eu posso decidir seguir e ter força para obedecer sem que eu não tenha essa força em mim mesmo? Esse é um ponto que todos nós temos que entender. Não adianta você querer ser obediente a Deus sem que alguém lhe dê força para isso. Muito bem, Nefetes? Exatamente. Você não pode querer obedecer sem ser transformado. Você não pode querer ser obediente sem que os seus gostos sejam primeiro mudados para que você obedeça naturalmente. O problema das pessoas do tempo de Jesus, muita gente no tempo da Bíblia, é que eles queriam ser obedientes sem se permitir ser transformados pela graça. Eles queriam obedecer toda a lei, obedecer todas as tradições, viver certinho, seguir todas as normas, todos os regulamentos, os protocolos, sem permitir que a graça primeiro transformasse, mudasse e houvesse uma conversão deles primeiro para que a graça fizesse, para que a obediência tornasse uma coisa natural, fizesse parte do seu estilo de vida. Então a obediência sem a transformação da graça é legalismo, é uma coisa morta, é uma coisa, como Paulo dizia, a letra da lei vai matar você. Então é preciso que haja uma coisa antes no seu coração para que aquilo se torne fácil, para que aquilo se torne fluido no seu dia a dia. E sabe o que é a boa notícia, gente? É que aquilo que Deus nos ordena, Ele nos capacita a fazer. Amém. A ajuda não está dentro de nós, mas ela vem de fora, permitindo-nos fazer o que Deus requer. Então, pode parar com aquele pensamento que tem por aí nos livros de autoajuda, nas frases teológicas, nas frases de filosofia que tem por aí, de que você tem um Deus dentro de você, de que você tem uma capacidade dentro de você, que você é o seu próprio campeão, de que você é o senhor do seu destino. Tem frases por aí que incentivam a você glorificar o seu próprio eu e que você vai ter força por si mesmo para fazer o que você quiser. Não existe isso. A ajuda não vai vir de dentro. Você não vai despertar uma fera, um Deus interior dentro de você. Não. Você não consegue despertar nada de bom, nada de poderoso dentro de você. Nós somos pó. Nós não somos nada. Nós viemos do pó, somos pó e vamos voltar ao pó. Não tem como a gente criar nada de bom, decidir nada de bom por nós mesmos. Então, qualquer coisa boa que haja em nós, é Deus quem coloca. Qualquer decisão positiva que nós tomamos na vida, ela é dada, o poder dela é dada pelo próprio Deus. Então, Deus diz, olha, como eu quero que vocês me obedeçam, como eu quero que vocês me sigam, eu vou precisar fazer primeiro uma cirurgia em vocês. Que cirurgia é essa? Ezequiel 36, 26. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, o E maiúsculo, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Veja que esse texto aqui, Deus não está dizendo, olha, eu vou pegar vocês, do jeito que vocês estão, e vocês vão me obedecer na marra. Se vocês são desse jeito, se vocês não obedecerem, eu vou chicotear vocês, eu vou bater em vocês, eu vou quebrar vocês. Não. Deus não faz nenhuma ameaça. Deus não faz nenhuma pressão psicológica. Deus diz, olha, eu vou só fazer uma mudança no hardware. Eu vou tirar esse coração de pedra que vocês têm, vou colocar um coração de carne e pronto. Vocês vão me obedecer, vocês vão ser sensíveis à minha voz, vocês vão atender as minhas orientações. É só tirar isso e colocar um coração que seja humilde, que seja receptivo às minhas ordens. Vocês vão me obedecer naturalmente. Então, Deus primeiro precisa fazer essa cirurgia em nós. Deus precisa fazer essa mudança. Ele não vai nos forçar a ser obedientes do jeito que nós somos. É preciso haver uma transformação. E olhe, aqui tem um verso que a lição colocou na nova versão internacional, que está lá em Josué 24, 19.
Na versão tradicional, na Ara, diz assim, 24:19, diz assim: Então Josué disse ao povo: Vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Mas olha essa versão aqui da Nova Versão Internacional. Vocês não têm condições de servir ao Senhor. Por conta própria vocês não têm. Por conta própria vocês não conseguem. Vocês não têm condições. O homem natural não tem condição de servir a Deus, de seguir as leis. Então, para isso, Deus, para fazer você ser obediente, para você servir a Ele, Ele tira essa natureza falha, frágil que você tem e coloca a natureza espiritual dentro de você. Então, é Ele quem dá força a você para você seguir a Ele. Mas para isso, você precisa reconhecer essa fraqueza. Você precisa reconhecer a sua fragilidade. Porque quando você está fraco, é aí que você está forte. É isso que Deus disse a Paulo, lá em 2 Coríntios 2:10. Quando você reconhece que é fraco, é aí que Deus pode fazer ser forte. É quando você reconhece que é um vaso vazio que Deus usa você e Deus enche você. Enquanto você se acha forte, enquanto você se acha poderoso, enquanto você se acha inteligente, enquanto você ainda se acha cheio, não tem como Deus fazer nada. Então, e quando você lê Ezequiel 36, de 24 ao 30, tem várias vezes que aparece a palavra eu. Deus dizendo eu. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Olha essa frase aqui da lição. Deus traz de volta, Deus purifica, Deus tira, Deus dá, Deus põe, Deus faz com que você possa obedecer fielmente a sua lei. Como Ele quer que você obedeça, Ele vai fazer de tudo. Ele se esforça ao máximo para fazer você ser obediente. Então, o que Ele está fazendo, você fará. Ele se identifica com você. E se você se conectar intimamente a Ele, as ações dele serão as suas ações. Amém. As vontades dele serão as suas vontades. O gosto dele será o seu gosto. E olha o verso 31. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Hoje, a gente ainda sente gosto em pecar. A gente ainda sente vontade em pecar. Tem pessoas que ainda sentem saudade de como era antes de conhecer Jesus. Infelizmente, tem pessoas que ainda sentem saudade do mundo, que ainda sentem prazer no pecado. Mas quando Deus tirar esse coração que você tem, colocar o que Ele quer, quando Deus mudar o seu hardware, quando Deus fizer essa formatação na sua vida, você vai sentir nojo do pecado. Você vai sentir repugnância, repulsa por aquilo que antes você gostava. Pelos lugares que você ouvia, que ia, pelas músicas que você ouvia, pelos filmes que você assistia, pelas pessoas com quem você se relacionava, que levavam você para o mal. Então, essa mudança só quem faz é Deus. Essa mudança no coração, essa mudança na vida, é Deus quem opera. E, gente, para encerrar, eu queria ler esse verso, que está lá em Filipenses 2:13. Esse verso fala sobre a mudança que Deus faz em nós. E quem é que motiva essa mudança? Olha aqui. Porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Essa palavra efetuar, o grego dela, o pastor sabe mais do que eu, ele vai explicar aí depois. O grego dela é energel, ou seja, é onde vem a palavra energia. Essa palavra energel significa produzir poder. É Deus quem dá poder a você para vencer. É Deus quem dá poder para o drogado abandonar as drogas, para o bêbado abandonar a bebida, para o adúltero ser fiel, para o ladrão ser honesto. É Deus quem dá o poder. Amém. Você toma a decisão, você abre a porta, você dá a luzinha verde. O seu sinal abre ali a luzinha verde, para Deus poder dar o poder a você para abandonar o pecado. Amém. Então Ele não vai cobrar algo de você que você não tem capacidade. Ele quer que você seja salvo, Ele quer que você seja obediente, Ele dá o poder a você para isso. Amém. Então, permita receber esse poder, permita receber essa unção e permita que Deus use você poderosamente. Amém. Então, Deus usa você se você permitir. Essa é a beleza do Evangelho. Todos os personagens da Bíblia foram usados porque eles deram a permissão para que Deus fizesse isso. Permita, abra a porta do seu coração. Dê um sinal verde para Deus poder fazer a faxina no seu coração, fazer essa mudança e poder
para que as pessoas, ao olhar para você, vejam Deus agindo em você, vejam Jesus em você, não vejam mais o seu velho eu, mas agora um eu transformado pela mudança do Espírito Santo. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado por esse estudo da lição de hoje, por cada pessoa que entrou, por cada lição que foi aprendida. E agora, Senhor, temos aqui várias pessoas querendo ser transformadas. Sim. Que essa